Bem, vamos dar início à nossa palestra desse domingo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E nós vamos iniciar com a leitura de uma página edificante, como sempre, para iniciarmos acalmando nossos corações com essas palavras. E o livro que o nosso irmão trouxe é o livro Coragem, Psicografia de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. O capítulo é o 37 e o tema é Oramos. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o caminho e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Emmanuel. Já é uma prece, né? Uma prece muito linda, mas eu vou pedir aos irmãos, todos nós fechemos agora os nossos olhos físicos para abrirmos os nossos olhos espirituais e falarmos com nosso Pai nessa manhã. Pai de infinito amor e bondade, mais um dia estamos aqui e te agradecemos pela bênção de termos chegado, de termos passado por cima das dificuldades do dia, da vida, e nos esforçarmos para chegar até aqui, Senhor, e ouvir a palavra amiga, a palavra de conforto, trazida pelo nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Ti, Pai, mas agradecemos também ao nosso irmão, Mestre Jesus, que nos guia, nos ampara, nos dá a direção a seguir. Que nós nos lembremos que Ele está presente em nossa vida, em todos os momentos. Agradecemos também a espiritualidade amiga da nossa casa, direcionada pelo nosso patrono, Frei Fabiano de Cristo, nosso irmão amoroso e querido. Essa espiritualidade que preparou todo esse ambiente muito antes de nós pensarmos em estar aqui e nos trouxe essas vibrações que já descem sobre nós, esses fluidos curadores, fluidos de amor, que descem sobre nós, sobre nosso coração, nossas palavras. Agradecemos por esse momento. Te pedimos, Pai, que envolva o nosso irmão Carlos, que fará uso da palavra, que trouxe o estudo com muito carinho, para facilitar nosso entendimento na manhã de hoje, que ele seja amparado, guiado e faça tudo de melhor.
te pedimos, Pai, a permissão para iniciar nosso estudo e que tenhamos no dia de hoje serenidade, esperança e disposição para o bem. E assim, felizes e agradecidos, te pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo, palestra da manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, hoje nós temos aqui o nosso irmão querido, que todos conhecem, o nosso irmão Carlos Alberto, que é trabalhador da casa. E hoje ele vai nos trazer um tema muito lindo e muito importante para todos nós, né, para a nossa caminhada. A oração dominical vai nos falar sobre o Pai Nosso. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para nosso entendimento sobre essa oração que nos foi trazida por Jesus, né? E aí o Carlos vai nos mostrar como ela tem importância, né, na nossa vida. Então, Carlos, muito obrigada mais uma vez pela disposição ao trabalho, né, na seara de Jesus. Deus lhe abençoe, tá? Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia com muita energia, né? É sempre um prazer estar aqui. Agradeço demais a direção da casa que me convidou. Na verdade, esse tema não foi nem um convite, eu mesmo escolhi, sabe? Eu já vinha estudando, tal, buscando material, e achei bastante interessante trazermos aqui para a nossa palestra de domingo. Falar de prece, oração, dentro de uma casa espírita, né? Parece assim uma coisa tão banal, em termos de, vamos dizer assim, em termos de palestra, né, propriamente falando. Mas a prece, nós vamos entender, em cada trecho que for citado aqui, nós vamos entender a necessidade que temos da prece em nossas vidas. A necessidade da prece. E eu vou falar de uma prece, nós vamos sair um pouco da rotina do estudo do Evangelho, que nós estamos fazendo desde o início do ano, né? Mas não vamos sair do Evangelho, porque a prece, a oração dominical, que é o Pai Nosso, está toda inserida no capítulo 28 no nosso Evangelho. Então, eu até peço a vocês, acredito que todos têm o Evangelho em casa, né? E dei uma lidazinha lá no prefácio do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem a oração dominical toda dissecada por Kardec e sob a batuta dos espíritos superiores, né? Mas hoje nós vamos falar da prece. Prece, né? Nós vamos lá no capítulo 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem na Terra para servir de modelo e guia. E a resposta é simplesmente Jesus, né? Então, Jesus é esse modelo de perfeição que nós temos que buscar, né? E se Jesus é esse modelo de perfeição, há de se convir que a sua doutrina, que é a Boa Nova, é a doutrina perfeita. Então, para um ser perfeito, uma doutrina perfeita. E para uma doutrina perfeita, nada mais do que uma oração mais do que perfeita, que é a oração dominical, que é o Pai Nosso. Então, um ser perfeito, com uma doutrina perfeita e com uma oração perfeita. E para falar de prece, antes de entrarmos no tema da casa, eu vou citar alguns livros, pequenos trechinhos de alguns livros, que, se nós formos buscar a palavra moral, a palavra fé, a palavra caridade, a palavra amor e a palavra oração, ela deve estar inserida em toda a literatura espírita, de Kardec para cá, deve constar em 100% da literatura espírita. Mas o tema do nosso hoje é a prece, né? E a prece, nós vamos entender, como eu falei no início, ela é tão necessária ao nosso organismo, a nosso como ser humano, né?
Porque nós nos alimentamos diariamente, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, 3, 4, até 5 vezes no dia, não é isso? Por quê? Porque o nosso corpo físico, onde o espírito tem a necessidade de se manifestar, necessita ser nutrido. Assim também o espírito precisa ser nutrido. E como ele se nutre? Com conhecimento, com prece, com amor, com caridade, né? Aqui no livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seu mentor, na lição de número 21, que tem como título Oração e Renovação, só um trechinho. Emmanuel fala assim: a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios, né? Esse é Emmanuel, como sempre, trazendo essas instruções maravilhosas para nós. Nesse livrinho aqui, que eu descobri há pouco tempo, um livrinho fininho, gostosíssimo de ler, que tem como título Deus Castiga, é psicografia de Helena Craveiros e trazido por um espírito de escola que conhece muito a vida de Jesus, que se chama Caibá Schutel. Eu acredito que algumas pessoas já tenham conhecido, Caibá Schutel. É um livro muito gostoso de ler, é um diálogo entre duas pessoas e, no decorrer desse diálogo, ele vai apresentando essas sugestões para nós, né? E esse trechinho que eu vou ler, ele fala sobre a oração. A oração representa a arma segura contra os efeitos negativos e os riscos que todos nós corremos durante nosso processo vivencial. Então, nós estamos vendo aqui, só nessas duas obras, o quanto é necessário a oração em nossas vidas. Nesse outro livro, trazido por Emmanuel também, por Chico Xavier, o Consolador, né? A questão 245, é perguntado a Emmanuel a segunda questão: se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? A resposta de Emmanuel é sensacional. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constante do mapa de serviço que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes da nossa caminhada, da nossa jornada. E aqui o nosso Evangelho, que estudamos desde o início, no seu capítulo 27, temos instruções dos Espíritos, e essa instrução foi trazida pelo Espírito Monod, em Bordeaux, na França, 1862. E ele inicia sua fala, sua instrução: o dever primordial, ou seja, fundamental, de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida de cada dia é a prece. Acordamos, prece, certo? E a outra instrução é trazida por Santo Agostinho, e ele nos fala: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha progênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Olha quantas reflexões podemos fazer com essas citações, né? Então, nós estamos vendo aqui que a prece é muito necessária. E a nossa prece de hoje, a oração dominical, ela está contida nesse livro aqui, que se chama Boa Nova, Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, na sua lição 18, que tem como título a oração dominical. Esse livro traz o contexto em que a oração dominical foi citada pela primeira vez por Jesus,
Então, Jesus trouxe, num diálogo entre os seus apóstolos, ele trouxe essa oração dominical, que é um legado para a humanidade. É um legado para a humanidade, né? Então, Jesus tinha curado a sogra de Pedro, né? E a sogra dele fica maravilhada com os feitos de Jesus e pede a Pedro que interceda junto a Jesus para ver se Jesus conseguisse resolver os problemas materiais. Eles eram muito pobres, tinham necessidade, essas coisas, né? Então, Pedro aguarda uma oportunidade e, quando chega a oportunidade, ele vai conversar com Jesus. E ele fala, Jesus, Deus ouve todas as nossas preces? E Jesus responde, como não, Pedro? Todas as nossas preces são ouvidas pelo Pai. E Pedro retruca, mas a minha fé não está muito assim, porque os meus pedidos, as minhas rogativas não têm sido muito aceitas e tal. Aí Jesus pergunta, e o que é que você tem pedido, Pedro? Então, nessa frase de Jesus, já dá para entender o que nós estamos estudando aos sábados aqui, o Evangelho, sobre a ação da prece, né? A qualidade da prece, a eficácia da prece. A eficácia da prece tem uma relação direta com a qualidade da prece que nós vamos fazer, né? E Pedro e os outros apóstolos continuam conversando e tal, e Tiago, um dos apóstolos, chega para Jesus e fala, mestre, ensina-nos então a orar. E Jesus traz o Pai Nosso, né? Que é esse legado, como eu estou falando, que é um legado para toda a humanidade. E nós vamos conhecer agora, eu acredito que todos já conheçam o Pai Nosso, né? Que está aqui, para nós vermos. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. E eu vou pedir que vocês recitem ele junto comigo, tá bom? Pode ser? Quem se sentir à vontade. Então, vamos lá. É um verso em prosa, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Que assim seja. Né? É tão simples de ser recitado, né? Acho que faz parte já da nossa vida há muito tempo, né? Mas a nossa proposta hoje é entendermos cada frasezinha desse verso, cada verso dessa poesia, né? Desculpe, cada verso dessa poesia. Então, o primeiro verso é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí eu fiz um resumo, e aqui eu tenho de onde eu tirei esse resumo, que eu faço questão de ler para vocês, para não se perder nada, né? Então, o resumo é esse, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nós entendemos, então, que Deus é o Pai de todos nós, o Criador da vida e da natureza em toda a sua grandeza. Ao chamar Deus de Pai, Jesus nos lembra que somos todos irmãos. O céu não é um lugar distante, mas a expressão de sua presença em toda a parte. Santificar o seu nome é reconhecer com o coração sincero a sabedoria, o poder e a bondade que se manifestam em tudo que existe, né? Então, Pai nosso que estás no céu. Eu estou tremendo um pouquinho, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, Pai nosso, né? Estabelece, então Jesus, quando cita essa frase, ele estabelece que Deus é o Criador e Pai de todas as criaturas sem distinção, né? Então, se Deus é Pai, isso significa que todos os seres humanos e espíritos são irmãos, pertencentes à mesma família universal. Olha só, somos todos irmãos, pertencentes a uma única família. Se somos todos irmãos, temos então que nos amar, nos respeitar, não é isso? A gente sabe que não é bem assim que acontece, mas é devido ao nosso estágio de evolução que estamos na Terra. Mas isso é real. Somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador e pertencentes a uma única família, que é a família universal. Então, isso significa que todos os seres humanos são irmãos. Essa expressão, inclusive, anula a ideia de um Deus exclusivo de um povo, de uma religião ou de uma raça. Ela nos lembra que, perante as leis divinas, somos todos iguais em origem
e destinação. E qual é a nossa destinação? A perfeição. É a perfeição. Né? A questão 625 nos lembra bem isso. Jesus é a perfeição. Nosso modelo e guia. E é Ele que nós temos que perseguir, né? A perfeição. Nós somos perfectíveis. O progresso é paulatino, é gradativo, e nós vamos chegar à perfeição um dia. Podem ter certeza absoluta. E depois a outra frase, né, que estás no céu. É uma das significações mais importantes feitas pela doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina, né, que rejeita a ideia de um céu geográfico, né, um lugar físico localizado acima das nuvens, onde Deus fica sentado em um trono cercado de anjos. É isso que passaram para a gente ao longo dos séculos, né? Mas não é bem assim. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, explica que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? E estando presente em todo o universo, ou seja, Ele é onipresente, é um dos atributos da divindade, um dos atributos de Deus, a onipresença, né? E o céu representa o espaço universal infinito e, acima de tudo, um estado de espírito e um estado de consciência. Né? E os espíritos puros e evoluídos vivem nesse céu. Não tem aquela historinha, fulano é tão bom que quando morrer vai para o céu? Né? É tão bom que quando morrer vai para o céu. Se ele é tão bom que vai para o céu, é lá exatamente onde vivem os espíritos puros. Né? Acima de tudo, é um estado de espírito de pura felicidade, porque eles já se livraram de todas essas ignomínias que ainda nos prende ao passado, nosso orgulho, nosso egoísmo. Eles já se livraram dessas coisas materiais. Né? O céu, portanto, representa o espaço infinito e, acima de tudo, esse estado de pura felicidade. Né? Os espíritos puros e evoluídos vivem nesse céu, porque já se libertaram das paixões materiais e vivem em plena harmonia com as leis de Deus. Dizer que Deus está no céu significa que Ele habita a dimensão da perfeição, da justiça e do amor pleno. Eu estou lendo aqui para não se perder nada, entendeu? Eu já estudei bastante, essa palestra está preparada já há algum tempo, eu venho todos os dias estudando um pouquinho, mas eu não quero que nada se perca, porque foi um estudo tão legal, e o texto está bem envolvente, né, complementando bastante o que nós pretendemos fazer aqui. Né? Então, é isso. E santificado seja o vosso nome. Né, que está lá, santificado seja o vosso nome. Santificar o nome de Deus. O que é santificar o nome de Deus? Né? Vai muito além de apenas pronunciar o nome dele, né? Com respeito, fazer rituais de adoração externa. Kardec nos explica que santificarmos o nome de Deus é quando respeitamos e cumprimos as suas leis, as leis divinas, que estão gravadas aonde? Na nossa consciência, né? Na nossa consciência. Kardec nos explica, então, que santificamos o nome de Deus quando respeitamos e cumprimos essas leis que estão gravadas na nossa consciência. O nome de Deus é santificado na Terra através de quê? Das nossas boas ações, da prática da caridade, do amor ao próximo e da busca pelo autoaperfeiçoamento. Né? Acreditar em Deus e cometer injustiças, cultivar o egoísmo, o orgulho, seria o oposto de santificar o nome dele aqui na Terra. Né? Portanto, essa frase é um compromisso diário que assumimos de agir de forma que honre a criação divina. Essa é o primeiro verso. Né? O segundo verso, que venha a nós o vosso reino. O resumo. Esse pedido é o desejo de que o reino de Deus se realize entre nós. Ele não vem de fora, mas começa no íntimo de cada pessoa, quando escolhemos viver com amor, com justiça e paz. O reino de Deus floresce quando praticamos a caridade, a fraternidade e o respeito ao próximo. Quanto mais alinhamos nossa vida às leis divinas, às leis naturais, mais perto estamos dessa convivência harmoniosa que Jesus tanto nos ensinou, né? Então, que venha a nós o vosso reino. Né? Esse reino não se trata de um lugar físico, como nós vimos, e de um trono material. Né? O significado desdobra em dois aspectos principais. O reino é interior, ou seja, para que busquemos esse reino, há necessidade na nossa transformação moral.
E o outro aspecto é a regeneração da terra, através do progresso coletivo. O reino é interior. O reino de Deus se estabelece dentro de cada um de nós. Ele se faz presente à medida que o espírito evolui, domina suas más inclinações e passa a praticar a lei de amor, justiça e caridade, que é uma das leis naturais, a lei de amor, justiça e caridade. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 21, uma palavra de Jesus, que ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, pedir que esse reino venha a nós é, na verdade, um compromisso pessoal. Significa pedir forças a Deus para que consigamos purificar nossos sentimentos, substituindo o orgulho, o egoísmo, pela fraternidade e pela humildade. A instalação da paz interna através da nossa reforma íntima. Né? E como fazemos a nossa reforma íntima, tão apregoada no nosso meio, é renovando as nossas atitudes, fazendo diferente do que vimos fazendo no passado. Né? Mais à frente nós vamos ver isso. A regeneração da terra, que é o progresso coletivo. Esse pedido está diretamente ligado à lei de progresso. Venha a nós o vosso reino. Né? Está ligado à lei de progresso, que é uma das leis naturais. A terra caminha para deixar de ser um mundo de provas e expiações e passar a ser um mundo de regeneração. Quando o ser humano se transforma interiormente, a sociedade também se transforma. Portanto, dizer venha a nós o vosso reino é também desejar e trabalhar para que os valores do bem, da solidariedade, do amor ao próximo governem as relações humanas na Terra, fazendo com que a felicidade e a harmonia social finalmente reine no nosso planeta. Essa frase é uma invocação e um compromisso. Pedimos a Deus a sabedoria e a força para fazermos do nosso próprio coração o primeiro lugar onde o seu reino de amor e paz comece a reinar. Né? Então, venha a nós o vosso reino, é exatamente isso. Né? É invocação e um compromisso nosso para com Deus, para com a sua sabedoria, né? Para que tenhamos força, né? Para trazermos para dentro de nós esse reino dos céus, né? Porque ele não está lá fora, está dentro de nós, e cabe a nós, com o nosso esforço, buscarmos esse reino. Né? O terceiro verso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós aprendemos a confiar plenamente em Deus, né? Seja feita a vossa vontade. Muitas vezes não compreendemos os acontecimentos da vida, mas tudo está dentro de uma ordem justa e sábia. Assim como os espíritos bem-aventurados cumprem a vontade divina com amor no plano espiritual, somos convidados a aceitar e viver suas leis aqui na terra, com serenidade e fé, sabendo que Deus sempre quer o melhor para seus filhos. Né? Tem uma passagem de Jesus que ele fala que na terra tereis aflições, não é isso? Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Né? Então, vamos entender um pouquinho isso. Esse reino, né? Desculpe, não, está aqui. Eu ia falar do reino novamente. Essa frase, assim na terra como nos céus, ganha uma profundidade belíssima na visão da doutrina dos Espíritos, né? Que eles explicam que essa frase resume o maior desafio e o maior objetivo da jornada de um espírito encarnado aqui na Terra: a renúncia ao egoísmo e a confiança absoluta na justiça divina. Confiança absoluta na justiça divina. E essa frase, ela se desdobra em três pontos principais. Ela se desdobra em três pontos principais. Primeiro, é uma aceitação resignada, né, que seja feita a vontade do Pai. O segundo é a união com os espíritos superiores, como nos céus. Né, como nós já vimos, quem habita os céus são os espíritos puros e os espíritos superiores. E o terceiro ponto principal é a subordinação do livre-arbítrio à lei de amor. Então, para a doutrina dos espíritos, fazer a vontade de Deus não significa uma submissão cega, um fatalismo passivo, ou seja, cruzar os braços e aceitar o destino. Não, né? Nós temos que trabalhar. Né? O Espírito compreende que as leis de Deus são perfeitas e soberanas. Quando passamos por dores, reveses ou perda na Terra, essa frase é um pedido de força para que aceitarmos aprovações necessárias para a nossa evolução, sabendo que Deus, como Pai bondoso,
nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. É o silenciar das nossas queixas para dar lugar à confiança de que o Criador sabe o que é melhor para nós. Que seja feita a vossa vontade. Né? A união com os espíritos superiores, como nos céus, significa que a doutrina, né, não crê em um céu contemplativo e estático, né, como nós já vimos. O céu representa os mundos felizes e as esferas espirituais elevadas. Né? Kardec, inclusive, classifica os mundos, né, em mundo primitivo, depois o mundo de prova e expiação, o mundo de regeneração, os mundos felizes e ditosos e os mundos celestiais, os mundos onde vivem os espíritos puros que já se despojaram de todas essas intempéries da matéria. Né? Então, o céu representa os mundos felizes e as esferas espirituais elevadas, onde habitam esses espíritos puros e benfeitores. Né? Então, nos planos superiores, a vontade de Deus já é plenamente vivida, porque os espíritos que lá estão já se despiram do orgulho, do egoísmo, eles vibram na mais perfeita harmonia, no mais perfeito amor e no mais perfeita caridade. Portanto, quando dizemos assim, na terra como no céu, estamos pedindo que a terra consiga copiar. Nós estamos passando por essa transição, né, de prova e expiação para a regeneração, e depois vamos passar por outra transição, para a regeneração, para o mundo feliz, né? E assim sucessivamente. Então, é copiar esse modelo de perfeição. É o desejo de que os encarnados aprendam a viver em fraternidade, nós encarnados aprendamos a viver em fraternidade, né? Assim como os espíritos iluminados já vivem lá nesses mundos superiores. E a subordinação do livre-arbítrio, que é o terceiro ponto principal, né? Temos o livre-arbítrio, certo? Podemos escolher os nossos caminhos, mas a nossa vontade humana ainda é muitas vezes imediatista, orgulhosa e focada em desejos materiais e desejos efêmeros. Né? Dizer que seja feita a vontade, a vossa vontade, é um exercício de humildade. É como se disséssemos, Senhor, que os meus desejos particulares não se que nós temos que fazer todos os dias, né? Se eu te peço não for para o meu real bem espiritual, que prevaleça a tua vontade, e não a minha. É o mesmo exemplo que Jesus deu lá no Monte das Oliveiras, quando, na última ceia, né? E antes dele sair para a crucificação, Jesus fala assim, afasta de mim este cálice, Pai. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha só quanta humildade. Jesus, com toda a sua autoridade, ele desce e, ao mesmo tempo, ele vai ao Pai e fala que seja feita a vossa vontade, Pai. Em suma, a visão da nossa doutrina, essa frase é um voto de confiança no divino, em Deus. É a certeza de que, quando sintonizamos a nossa vontade com a vontade de Deus, encontramos a verdadeira paz de espírito, não importa quão tempestuoso esteja o mundo ao nosso redor, o mundo pode estar desabando, mas se nós temos essa confiança no Pai, se nós temos essa fé raciocinada, né, deixa cair tudo, que nós vamos seguir em frente, né, vamos seguir em frente. Né? Então, essa foi mais uma frase do nosso Pão Nosso. Aqui é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Olha só, o pão simboliza o sustento material e também o espiritual. Pedimos a Deus força para conquistar pelo trabalho honesto o alimento do corpo, mas também rogamos pela luz que nutre a alma, que é o conhecimento, a fé, a esperança. Cada dia traz lições e oportunidades. E o verdadeiro pão é aquele que nos ajuda a crescer espiritualmente, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios da vida. Né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, quando dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, desculpe, não, eu peguei o papel errado. Desculpe, é isso, obrigado. Que seria de mim ser uma dirigente dessa. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Kardec, no seu capítulo 25, Buscai e Achareis, ele nos mostra que o pão tem, assim, vamos dizer, duas categorias essenciais.
Primeiro, o pão material e segundo, o pão espiritual, né? O pão material é o sustento do corpo, né? O espiritismo ele não condena a matéria, condena o quê? O materialismo, né? Aquela busca ferrenha por possuir, por ter. Então, o corpo físico é um instrumento sagrado necessário para a evolução do espírito na Terra, ou seja, o espírito necessita do corpo físico para se manifestar, né? Buscar as suas oportunidades, as suas dificuldades, acertar o seu caminho, não é isso? Através do corpo físico. E esse corpo físico tem que estar nutrido, alimentado, não é isso? Então, pedir o pão material é perfeitamente legítimo. No entanto, a visão da nossa doutrina nos convida a prestar atenção em duas palavrinhas dessa frase aí. Primeiro, de cada dia, o pão nosso de cada dia, significa o necessário para a subsistência do momento, o sustento real, não um pedido de opulência, riqueza, supérflua ou acúmulo de bens. É o pedido da segurança do essencial para que possamos viver e trabalhar com dignidade, né? E a outra palavra é o hoje, que é um convite a viver o presente e a confiar na providência divina, combatendo a ansiedade e a avareza. São dois males da humanidade na atualidade. Ansiedade, já estamos querendo viver o amanhã, né? E essa frase nos remete a isso aqui, a pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós precisamos de viver hoje, não o amanhã, né? O amanhã traz ansiedade, viver o amanhã traz ansiedade, né? Faz o ser humano, então, querer acumular tesouro para um futuro incerto, muitas vezes esquecendo de compartilhar com quem tem menos. A gente, né, muitas das vezes, nós acumulamos, esquecemos do nosso vizinho ou de alguém que passa na nossa frente, necessitado do supérfluo, da migalha que cai da nossa mesa, e nós somos incapazes, né, de distribuir isso. Então, hoje é um convite para isso, né? Então, o Espiritismo também lembra que Deus nos dá o pão através da lei do trabalho, que é uma outra lei natural, que está intrinsecamente ligada à lei do progresso, porque não existe progresso sem trabalho, né? Então, temos que trabalhar para progredir. Deus fornece os elementos da natureza e as oportunidades, mas cabe ao homem, pelo nosso esforço honesto, né, cultivar a terra e conquistar esse sustento, né? E o pão espiritual, que é o sustento da alma. Assim como o corpo físico precisa do alimento material para não perecer, o espírito necessita se alimentar, necessita dessa nutrição. E esse pão da alma, Jesus mesmo falou, né? Eu sou o pão da vida. E como é esse alimento espiritual? São as verdades que nós buscamos, os ensinamentos de Jesus, né? É estudar, é compreender as leis divinas, né? Praticar o Evangelho, né? Os bons pensamentos, os bons fluidos, através da prece, da meditação, da sintonia com os bons espíritos, nós nos alimentamos, quer dizer, o espírito, né, dessas energias salutares que nos dão força moral, que nos dão paciência, que nos dão coragem. Para quê? Para enfrentar as dificuldades que encontraremos na nossa jornada. Então, ao pedirmos o pão espiritual, estamos reconhecendo que não só de pão vive o homem, e que precisamos de sustentação íntima, para não fraquejarmos diante dessas tentações e dos desânimos da vida. Então, o pão material é necessário, mas o pão espiritual é tão necessário quanto, né? É aqui. E outra coisa nessa frase, o pão nosso de cada dia. Jesus não falou meu pão, né? Jesus falou o pão nosso, olha, o pão nosso. Então, ele ao usar o plural, a prece deixa de ser um clamor individualista para mim, né? É meu, não. Dizer o pão nosso significa que, ao pedirmos a Deus que não nos deixe faltar o sustento, estamos pedindo para toda a humanidade. Mais uma vez, somos filhos do mesmo Deus e participamos da mesma família, que é a família universal. Então, por que pedir só para mim, né? Vamos pedir para todos, né? E indo além, o Espiritismo nos lembra que muitas vezes nós somos a resposta da prece do outro. Quando Deus nos dá o pão em abundância, é para que sejamos os seus braços na terra, dividindo-os com nossos irmãos necessitados através da caridade. É a caridade material tão necessária, né, que nós vemos aqui, que nós vemos aí fora. Tantas pessoas necessitadas desse sustento material.
mas também do sustento espiritual. O sustento espiritual nós buscamos nas nossas reuniões de estudos, né, nas nossas preces, nas nossas rogativas. Então, o Espiritismo nos lembra isso aqui, que o pão material é tão necessário quanto o pão espiritual, né? Então, ao tocarmos o ponto central, desculpe, a outra frase agora. Queria você, está aqui. Perdoai as nossas vidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Este é um dos pontos mais profundos da oração. Jesus nos ensina que só seremos perdoados por Deus à medida que aprendemos a perdoar. O perdão quebra as correntes do ódio e da mágoa, libertando nossa consciência de dívidas espirituais. Perdoando, deixamos de carregar peso do passado e abrimos espaço para a paz. O perdão não nos diminui, mas nos engrandece e ajuda o outro a se renovar. É o perdão. O perdão está inserido dentro da caridade segundo o entendimento de Jesus, né? Que é benevolência, indulgência e perdão, né? Então, perdoar a nossa dívida assim como perdoamos. E nós vamos entender um pouco. Então, perdoar as nossas dívidas. Focamos aqui no ponto central da ética evangélica e de uma das leis mais profundas da visão espírita, que é a lei de causa e efeito, ou ação e reação, intimamente ligadas à caridade. Para o Espiritismo, essa frase não é apenas um pedido de desculpas a Deus, mas a aceitação de uma condição matemática e espiritual para a nossa própria libertação. A visão da doutrina desdobra esse ensinamento em 3 grandes realidades. Primeiro, uma proporção rigorosa, que é a cláusula condicional, né? A cláusula condicional. Perdoar a nossa dívida assim como, né? O outro significado de dívidas, que nós vamos ver. Então, a primeira proporção rigorosa. A doutrina dos Espíritos chama atenção para a palavra assim como. Ela funciona como uma balança. Estamos pedindo a Deus que nos perdoe na mesma medida que somos capazes de perdoar aqueles que falham conosco, né? Kardec explica que Deus não exerce um perdão arbitrário, que simplesmente apaga o erro sem esforço do culpado. O verdadeiro perdão divino é a concessão de quê? De novas oportunidades de progresso através de novas encarnações. Mas, para estarmos em sintonia com essa misericórdia divina, precisamos primeiro exercitá-la com o nosso próximo. Se guardamos mágoa, ódio ou desejo de vingança, nossa mente vibra em uma frequência escura que nos impede de receber a paz e o perdão que pedimos para nós. O que são dívidas para o Espiritismo? As nossas dívidas não são débitos materiais, mas sim os compromissos espirituais que assumimos quando infringimos as leis de amor e justiça, seja nesta ou em vidas passadas. Cada ato de egoísmo, orgulho, vaidade, maledicência gera um desequilíbrio perante a lei divina, uma dívida moral que precisará ser resgatada e reparada pelo próprio Espírito através do arrependimento, da expiação e da reparação. Então, toda ação contrária às leis divinas requer exatamente isso, arrependimento, expiação e reparação. Ao pedirmos perdão, então, pelas nossas dívidas, estamos pedindo a Deus forças e oportunidade para reparar os nossos erros, reconhecendo as nossas próprias imperfeições. O perdão, o outro ponto, é o perdão como higiene da alma. O Espiritismo nos ensina que o perdão não é um favor que fazemos ao outro, mas um ato de inteligência e auto-perdão. Nós temos que nos perdoar para poder perdoarmos o outro, né? Então, quem não perdoa continua preso, olha só, quem não perdoa continua preso ao seu ofensor, por laço de energia doentia, que muitas vezes dá início a processo de obsessão e muitas vezes somatizando doenças no nosso organismo físico, no nosso coração, no nosso fígado, no nosso pâncreas, né? E somatiza doenças, né? Então, o ódio, tem até uma frase que todos devem conhecer, em que fala assim, o ódio e o rancor são venenos que nós bebemos esperando que o outro morra. Olha só, eu vou beber um veneno esperando que você morra? Eu é que vou morrer, não é mesmo? Então, o maior necessitado de perdão, primeiro somos nós, para podermos perdoar o outro, né? Então, eu não vou tomar veneno esperando que o outro morra,
porque o maior necessitado sou eu. Se perdoarmos aos homens as faltas que cometem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Está em Mateus capítulo 6, versículo 14, uma palavra de Jesus. A visão espírita, nesse trecho, é um lembrete diário de que a nossa sentença está em nossas próprias mãos. Não podemos exigir de Deus uma indulgência que nós nos recusamos a oferecer ao nosso irmão de caminhada. Perdoar os nossos devedores é o único passaporte legítimo, olha só, é o único passaporte legítimo para alcançarmos a nossa própria quitação espiritual. Então, quando nós perdoamos, nós não esquecemos, né? O perdão, ninguém esquece uma ofensa, fica gravado na nossa consciência, fica gravado no nosso perispírito. Mas então o que é o perdão? É você não sentir mais dor por causa daquela ofensa que foi cometida contra você. Não sentir mais dor. Isso é o perdão, né? Não é desculpa, não, é perdão. Então é isso. Não podemos exigir de Deus uma indulgência que nós nos recusamos a oferecer ao nosso irmão. Então, perdoar os nossos devedores é o único passaporte legítimo para essa quitação, né? E a outra frase: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Todos nós carregamos imperfeições e más inclinações. Pedimos a Deus força necessária para resistir ao erro e às ilusões que nos afastam do bem. A tentação nunca é irresistível, pois sempre temos o livre-arbítrio para escolher. Com a vigilância, a prece e o auxílio dos espíritos amigos, podemos vencer nossas fraquezas e seguir o caminho que conduz à verdadeira liberdade da alma, né? Então, como pedimos, não nos deixei cair em tentação. Vamos ver aqui, onde é que eu estou? Acho que eu me perdi. Isso, aí eu acho que eu me perdi um pouco aqui. 7. Declarando no mal social, bem, afastamento deles dizendo, o mal maior, não, está faltando alguma coisa aqui. Está certo, está na folhinha que eu deixei aqui. Então, essa frase desdobra em 3 pontos fundamentais. Primeiro, o mecanismo da tentação, né, que é a sintonia e a atração. Para a doutrina dos espíritos, a tentação funciona por meio da lei de afinidade. Nós não somos vítimas passivas do mal, nós nos sintonizamos com ele. Os espíritos imperfeitos, obsessores, não criam um vício ou uma má inclinação em nós, eles apenas exploram as nossas fraquezas que já existem, né, em nosso íntimo, como o orgulho, a vaidade, a cólera, a sensualidade desregrada, a avareza. Então, eles se aproveitam dessas brechas, né, que já temos dentro de nós. E o mal para o espiritismo, o que é o mal para o espiritismo, né? Na codificação da doutrina, fica claro que o mal não é uma força personificada, como a figura de um demônio, né, como nós vemos em diversas obras. O mal é essencialmente a ausência do bem e o afastamento das leis divinas. O maior mal que nos ameaça não são as doenças do corpo, os prejuízos financeiros, as dificuldades da vida material, pois tudo isso passa e serve para o nosso aprendizado. O verdadeiro mal, do ponto de vista da alma imortal, é aquele que nós mesmos praticamos, pois ele gera sofrimento futuro, atrasa a nossa evolução espiritual. Pedir para ser livre do mal é pedir para ser guardado das nossas próprias sombras e das más influências espirituais. E o terceiro ponto é uma prece de humildade e resignação, né? A doutrina explica que, ao pronunciar essas palavras, o crente reconhece que a sua própria fraqueza perante as provas da vida. Nós nos submetemos voluntariamente ao olhar de Deus, pedindo que, se for necessário, passarmos por provações difíceis para expiar nossos erros, que a espiritualidade superior não nos falte com apoio moral. É o pedido do soldado que sabe que a batalha da vida é dura, mas confia no comando do general divino para não fraquejar no cumprimento do dever. E um resumo dessa prece, desse legado de Jesus para a humanidade.
Mais que palavras, o Pai Nosso é um roteiro de vida, pois louvamos a Deus como Criador e Pai, reconhecemos nossa dependência dele para o corpo e para o espírito, pedimos forças para perdoar e sermos perdoados e suplicamos auxílio com nossas próprias fraquezas. Né? Então, essa é a oração dominical, é o Pai Nosso. Eu espero ter contribuído um pouco com vocês, porque não só com vocês, para mim também, né? Quando a gente lê, a gente está aprendendo, né? Mas espero ter contribuído, em ter dissecado um pouco, frase a frase, e trazer o significado real. A gente vai encontrar outros significados, né, de outros palestrantes, de outros estudos, mas esse foi o que eu encontrei e achei bastante interessante trazer para a nossa palestra de domingo. Então, esse é o resumo. Mais que palavras, o Pai Nosso é um roteiro de vida. É um roteiro de vida. Que aqui no Evangelho, no seu capítulo 28, Kardec, ele nos fala assim, sobre a mais singela forma, essa oração resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, não é somente uma oração, uma prece, né? Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Esse é o Pai Nosso. E agora eu trouxe, está quase no nosso tempo, chegamos no final, eu trouxe um fechamento, eu fiz um fechamento. Esse fechamento é um texto que eu elaborei. Eu elaborei, não, nós elaboramos, né? Eu e meus amigos do plano espiritual elaboramos a partir de um pequeno trecho, mas elaboramos a partir de uma conversa que nós tivemos no sábado da semana passada, quando estávamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo aqui embaixo. Né? E num determinado momento, estávamos conversando eu, o Henrique, o Daniel e o seu Davi. E o seu Davi, quase no finalzinho do nosso estudo, ele trouxe uma palavra mágica, que me chamou bastante atenção. Eu fui para casa, reflexionei, e até coloquei aqui no slide, que não estava, coloquei essa semana, para finalizar, então, a nossa palestra da manhã de hoje. É um texto que nós fizemos, vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum, tá? Foram nós que elaboramos. Então, olha só, o principal objetivo da doutrina dos Espíritos é que, com o conhecimento que nos chega através dos estudos das obras, né, e com o autoconhecimento, olhar para dentro de nós mesmos, possamos abrir todas as janelas da nossa casa mental, assim como Zaqueu abriu a sua casa para receber Jesus, mas aqui não é somente para receber Jesus, não, está vendo? E assim possamos ver com mais clareza o que precisa ser renovado em nós, e nos renovando possamos promover a nossa transformação. Essa foi a palavra do seu Davi, transformação moral. E o que é transformar? É transformar o orgulho em humildade, o egoísmo em fraternidade, a dor em aprendizado e tantas outras reformas que precisamos fazer. Né? Se com todo o conhecimento a nossa transformação não acontecer, não terá valido a pena. Não terá valido a pena. Então, é transformar. Podemos citar mais alguma coisa que precisa ser transformada dentro de nós? Intolerância. Como somos intolerantes ainda? Por muito pouco nós perdemos a calma, a paciência, não é mesmo? Então nós precisamos transformar. O maior objetivo da doutrina dos Espíritos não é nos transformarmos em espíritas, é nos transformar moralmente. Nos transformar. E transformar é exatamente isso. É tirar esse egoísmo tão enraizado dentro de nós, né, que trazemos ainda, e transformá-lo em fraternidade, transformar esse orgulho, que é um dos cânceres da humanidade, e transformá-lo em humildade, tão apregoada por Jesus nas suas obras, né? E tantas outras coisas. Então, o maior objetivo da nossa doutrina, da doutrina dos Espíritos, é a nossa transformação moral. Agradeço a todos pela paciência de terem me ouvindo. Daqui eu não vi ninguém cochilando, né? Bastante atento. Foi um pouco corrido, porque tinha muita coisa para falar,
mas eu espero ter contribuído um pouquinho, né, para o entendimento dessa prece que é um legado de Jesus, o nosso querido mestre, para toda a humanidade. Muito obrigado. Só me resta agora dizer até breve, mas que eu sei que eu vou voltar aqui, mas não vou dizer quando não, que é para não haver debandada de vocês, tá bom? Então, brincadeira à parte, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Nós agradecemos igualmente, né, pelo nosso irmão ter trazido essas reflexões sobre uma oração em que talvez muitos de nós não tenha mais o hábito de fazer. Outro dia eu escutei uma pessoa espírita falando, eu fui a uma casa espírita e rezar o Pai Nosso, eu achei tão estranho. Eu falei, mas como assim, né? O Pai Nosso é a oração trazida por Jesus, e nós podemos e devemos fazê-la onde nós estivermos, naqueles momentos em que através do coração, né? É uma prece que toca nosso coração, toca nossa alma. E quando a gente não souber como orar, né, naqueles momentos em que nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma dor, e a gente às vezes fica sem ter palavras, né? Vamos rezar o Pai Nosso. E o nosso irmão hoje trouxe aqui cada frase para que quando nós formos orar, a gente preste atenção nos detalhes, né? Reze com o coração, faça essa prece refletindo o que nós estamos falando. E nós estamos falando com o nosso Pai. Tá? Então, agradecemos, tá, Carlos, por nos abrir essa janela assim, para prestarmos mais atenção nessa oração. Tá? E, então, agora, nós vamos finalizar essa primeira parte, né, fazendo uma oração, para depois passarmos para o segundo momento, que é dos passes. Pai, mais uma vez, estamos aqui para te agradecer por esse momento em que passamos, em que pudemos refletir sobre essa oração trazida por nosso irmão Jesus há mais de 2000 anos, mas que cada vez que nós rezamos, que nós falamos esse poema, né, nós sentimos como se nós estivéssemos lá, naquele momento em que Jesus nos trouxe essa oração. Então, Senhor, te agradecemos por mais esse momento, agradecemos a toda a espiritualidade amiga que esteve aqui nesse momento, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Santíssima, que está sempre ao nosso lado também, nos envolvendo, nos protegendo. E te pedimos, Senhor, que esses fluidos amorosos que nós recebemos aqui, esses ensinamentos, que nós possamos levar para os nossos amores na nossa casa, mas que também, Senhor, não esqueçamos que todos somos irmãos. Então, todos aqueles que nós encontrarmos ao sairmos daqui, sendo da nossa família consanguínea ou não, que nós lembremos que são nossos irmãos e que nós possamos levar o teu amor aonde nós estivermos. Como diz nosso querido Sr. João Maceió, que nós possamos ser luz e que façamos o bem aonde nós estivermos, que floresçamos aonde Deus nos plantou, a todo momento. Obrigada, Pai. Assim seja, graças a Deus.